Oferece Jornal Nacional. Boa noite. O governo de Israel declarou hoje que os ataques aéreos contra o grupo Hamas em Gaza são apenas a primeira de muitas fases da ofensiva militar. Em 4 dias, o número de palestinos mortos chega a 375 e 4 cidadãos de Israel morreram. A reportagem é do correspondente Alberto Gaspar. No mar Mediterrâneo, hoje, um navio israelense colidiu com uma lancha que trazia ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Testemunhas disseram que a colisão foi proposital e em águas internacionais. Autoridades israelenses dizem que fizeram um alerta por rádio para que a embarcação voltasse e negaram que tenham usado força excessiva. Os israelenses permitiram a entrada de ajuda sobre rodas. Enquanto isso, os intensos bombardeios contra Gaza continuam. 3 prédios do governo palestino, controlados pelo Hamas, vieram abaixo. Os feridos lotam os hospitais. E o número de palestinos mortos subiu para 375. O governo de Israel diz que é uma guerra total. E segundo o primeiro-ministro Ehud Olmert, ainda em seu primeiro estágio, o exército fala em várias semanas de combate. Além dos bombardeios com aviões e navios, Israel prepara uma ofensiva por terra. Sobre isso, conversamos com Aúda, uma brasileira que é professora em Gaza. Eu acho que na terra, pelo menos, vai ter uma guerra mais justa. Então, o poder palestino prefere que a guerra aconteça na terra. O Hamas convocou 1.000 homens para defender o território. Por enquanto, segue disparando foguetes contra Israel. Na cidade de Ashdod, quase 40 quilômetros ao norte de Gaza, um deles causou a morte de uma mulher, atingida num ponto de ônibus por estilhaços. Aron, brasileiro e israelense, diz que mesmo vivendo com a família numa cidade ainda mais próxima de Gaza, não vai se intimidar. Nós vamos ficar aqui. É o que nós temos, é a nossa terra, independente de fator político ou até religioso. Esta é a cidade de Sderot, uma das mais atingidas pelos foguetes disparados pelos palestinos. E esta colina que nós estamos subindo é um importante ponto de observação. Emissoras de TV do mundo inteiro mantêm câmeras aqui ligadas, algumas 24 horas por dia, para registrar os ataques dos dois lados. Há poucos minutos, um foguete Qassam caiu naquela área que nós vemos, naquela área aberta ali. É um local de difícil acesso, mas um morador da redondeza recolheu e nos trouxe alguns pedaços do foguete. Segundo as Nações Unidas, 64 palestinos mortos em Gaza eram civis. Destes, sabe-se que ao menos 20 eram crianças. A pressão de líderes mundiais para que Israel declare um cessar-fogo aumentou nesta terça-feira. É o que relata de Nova York a correspondente Juliana Morrone. Os esforços diplomáticos crescem. A França propôs hoje ao governo de Israel uma trégua de 48 horas nos ataques aos palestinos. Seria o tempo mínimo para tentar ajudar os atingidos pelo confronto. A União Europeia convocou uma reunião de emergência para pressionar pelo cessar-fogo entre o governo israelense e o Hamas e tenta abrir caminho em Gaza para a entrada de mais ajuda humanitária. O ministro britânico das Relações Exteriores lembrou que as vítimas precisam desesperadamente de alimentos, remédios, água e combustível. Já o governo americano liberou 85 milhões de dólares para ajudar os refugiados palestinos na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Aqui nos Estados Unidos, o presidente George Bush tem conversado diariamente com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, e a secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, com o primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert. A Casa Branca insiste que para um cessar-fogo é fundamental que o Hamas pare de lançar mísseis contra Israel. Em férias no Havaí, o presidente eleito Barack Obama mantém o silêncio, mesmo sob pressão para falar sobre os ataques. Durante a campanha presidencial, Obama declarou apoio a Israel, mas agora é criticado por não ter se aprofundado sobre a crise na região. Aqui no Brasil, no estado de Pernambuco, ao inaugurar a primeira fase das obras de um parque que leva o nome da mãe dele, o presidente Lula disse hoje que a ONU não tem coragem de tomar a decisão
que promova a paz no Oriente Médio e atribuiu a falta de ação ao poder de veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O presidente Lula disse também que pediu ao chanceler Celso Amorim que convide o presidente francês Nicolas Sarkozy para uma reunião de emergência sobre o conflito. www.influir.com.br